Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 23 de fevereiro, vamos analisar o mercado e hoje eu vou levantar um assunto bem interessante, um assunto já um pouco velho no mercado, que é exatamente, será que o Ether ele realmente pode flipar o BTC? A gente pode ver o Ether tendo mais valor de mercado do que o BTC. A gente vai discutir em cima dessas métricas. Eu acredito que isso pode acontecer nesse próximo ciclo que a gente vai ter e eu vou mostrar para você através de dados o porquê que eu acredito que o Ether pode sim flipar o BTC em valor de mercado e quais são as minhas expectativas. E a gente também vai fazer análise do curto prazo para também tentar entender para que lado que o mercado pode ir, beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para mostrar que o conteúdo está sendo relevante e para que eu saiba que eu posso criar mais conteúdos desse tipo. Bom, então chega de enrolação, chega de papo, bora lá entender o que seria esse Ether flipar o BTC. Quando a gente fala que o Ether pode valer mais do que o BTC, tem algumas pessoas que acham que é o preço do Ether, hoje a gente tem um Ether a $1.600, vale mais do que o preço do BTC. O BTC está em $23 mil, mas não é exatamente isso que a gente quer dizer. Quando a gente fala em flipar o BTC, estamos falando em relação ao market cap do mercado. Hoje o Ether ele tem metade do market cap que o BTC tem. Se a gente olhar para a dominância, a gente sabe que o BTC ele tem mais dominância no mercado porque o market cap dele é o maior. E quando a gente fala nesse flipar, é exatamente a gente está falando em um Ether se tornar o top 1, não mais o top 2, porque o top 1 e o top 2 aqui a gente está marcando por market cap e não pelo preço do ativo, beleza? Então o primeiro ponto é exatamente isso, deixar claro que esse flip do Ether é exatamente no valor de mercado, simplesmente o Ether se tornar a criptomoeda número 1 do mercado. E o porquê que eu acredito que isso pode acontecer, isso é uma narrativa que ela veio sendo construída no último ciclo. No último ciclo começou a se falar bastante que o Ether poderia um dia flipar o BTC porque ele tem mais utilização do que o BTC. Cara, para mim são ativos diferentes, para mim são propostas diferentes. Enxergo o Ether como uma plataforma, como exatamente uma oportunidade de outras empresas terem acesso a uma blockchain. E, cara, o BTC é outra parada, mais um meio de troca, mais um ativo que você vai colocar ali para manter o valor do seu patrimônio, porque a gente pode falar que ele não pode falar que ele é deflacionário, mas ele tem a sua inflação controlada ao longo do ano, então a gente olha mais para ele como uma commodity, como um meio de troca, meio de pagamento, e o Ether é completamente diferente, eu vejo mais como uma plataforma, beleza? E aí quando a gente vai puxar dados para a gente entender se isso pode acontecer, a primeira coisa que eu vou olhar para o Ether é exatamente para o supply circulante do Ether. E olha só, a gente teve algumas atualizações bem interessantes aí nesses últimos tempos, IP 1559, a gente teve depois o Demerge acontecendo, a gente vai ter o Xangai acontecendo em breve também, e olha só como que é a história do Ether. Ele sempre foi uma moeda extremamente inflacionária, ela vem subindo ao longo do tempo, o supply vem aumentando bastante. Se a gente olhar lá para 2019, cara, a gente tinha um supply ali de 103 milhões, a gente bateu esse ciclo com 117 milhões. Só que olha só o que está acontecendo com essa linha aqui nos últimos tempos. Se a gente der um zoom in aqui, ó, olha só o que está acontecendo com essa linha desde setembro do ano passado. Olha que interessante, essa linha ela parou de subir. Ela começou a andar de lado e, na verdade, ela está caindo um pouquinho. Por conta de algumas atualizações, agora a gente tem queima do Ether quando a gente está movimentando na rede, então isso está contribuindo para que a gente tenha esse movimento de deflação. E olha só que interessante, isso tudo está acontecendo durante um cenário onde não estamos em all-time high, não estamos em euforia. Cara, tem muitos players fora do mercado, a gente está constituindo região de fundo, a gente está iniciando um novo ciclo, a gente está entrando em uma nova fase do mercado. Então não tem muitos usuários da rede. Cara, aqui no topo, simplesmente, quando a gente olhava para NFT, tava
fervendo. Imagina esse tipo de coisa em um cenário onde a gente tem queima do supply, beleza? Então, o primeiro ponto que me chama a atenção do Ether é ver que o supply está estabilizado há bastante tempo e, na verdade, ele começa a diminuir um pouquinho. Isso é um primeiro ponto que eu vou defender aqui com vocês, porque que o Ether pode flipar o BTC. Exatamente porque o Ether, hoje, ele está se mostrando uma moeda deflacionária. Como eu falei no começo do vídeo, o BTC ele não é uma moeda deflacionária, ele é uma moeda desinflacionária. Se eu não me engano, a palavra certa é essa daí. É uma moeda onde a inflação vai reduzindo conforme a gente vai tendo o halve. Veja que a gente vai tendo a linha estabilizando, só que essa linha ela nunca vai apontar para baixo no BTC, porque o BTC não é uma moeda deflacionária. Então ela nunca vai apontar para baixo, vai chegar um momento que ela vai estabilizar, ela vai ficar reta ali. Só que o Ether, a gente já vê acontecendo essa movimentação dela ficar reta e ela começando a apontar para baixo, mesmo nesse cenário com pouca utilização da rede, beleza? Então, primeiro ponto, olhar para o supply circulante. Segundo ponto é que quando a gente olha para o saldo de Ether dentro das exchanges, olha só, obviamente a gente teve essa movimentação também acontecendo no BTC, desde ali dos meados de 2020, a gente tem saídas dos ativos das corretoras, as pessoas entendem que é melhor fazer sua custódia própria, mas olha só que patamar que nós estamos hoje. Hoje, apenas 15% dos Ethers estão nas corretoras. A gente está falando que a gente tem menos Ether nas corretoras do que a gente tinha lá em 2018, e bem menos do que a gente tinha lá em 2018. Então, isso daqui também é um choque de oferta circulante, é um choque de supply squeeze. Eu falo bastante com vocês sobre supply squeeze no BTC, que o BTC, cara, a maior parte do BTC tá com long term holder, tudo isso tá acontecendo, então a gente tem poucos BTCs em circulação, as pessoas vão brigar por esse BTC, por isso que o preço do ativo sobe. E o Ether, a gente vê também essa movimentação acontecendo nele, essa diminuição do supply dentro da corretora, cara, é mais um sinal para mim de que mostrando que a gente pode ter uma pressão de compra em cima desse ativo. Isso daqui vai mostrar para mim que o Ether pode flipar o BTC? Não, não pode. Não é um único gráfico. Eu falo para vocês, não é um indicador, não existe bala de prata nesse mercado. Não tenha nada, uma coisa única que vá falar para você, vai acontecer isso, isso, isso. Cara, não, depende de uma análise, depende do seu viés também, daquilo que você acredita. Um maximalista, por exemplo, em BTC, vai olhar para isso daqui e vai falar, cara, é tudo baboseira, não tem como isso acontecer. E uma pessoa que acredita mais no Ether vai falar, nossa, com certeza isso vai acontecer. Então depende do seu viés. Eu estou simplesmente trazendo alguns dados aqui, simplesmente para provar uma tese. Eu acredito nessa tese de que a gente pode ter esse momento onde o Ether vai flipar o BTC, beleza? E aí quando a gente olha também, então a gente tem dois pontos. O supply novo está diminuindo, a gente está tendo um supply deflacionário. Quando a gente olha nas corretoras, tem menos Ethers nas corretoras. E quando a gente olha para o Ether em stake, olha só, desde quando a gente lançou o movimento de stake no Ether, olha só como a gente vem cada vez mais tendo players e players e players colocando suas moedas em stake. Isso daqui é uma crescente. Hoje a gente já está num patamar ali, cara, a gente está falando de janeiro de 2021, onde a gente não tinha supply nenhum em stake, a gente está falando que hoje a gente já está beirando ali os 12 milhões de moedas em stake, é bastante coisa. É mais uma pressão que a gente tira do mercado, é mais um supply que a gente tira do mercado, beleza? Então isso corrobora também para a gente ter uma pressão de compra do ativo, porque mais ativos está saindo de circulação. Pô, a gente olha, supply diminuindo em circulação, supply em corretora diminuindo, supply em stake aumentando. Quando a gente olha para o que aconteceu depois do demerge, olha só como que o Ether hoje, quando ele está abaixo dessa linha aqui, ele está em um movimento deflacionário. Se a gente compara como que ele seria nesse momento, se ele não estivesse no Proof of Stake, se não tivesse acontecido o demerge, a gente teria uma inflação no ano
de 3,5 praticamente ali no BTC. E a gente está vendo que a gente tem uma deflação nesse momento. A gente vê que o Ether está se tornando um ativo deflacionário exatamente agora, nesse momento. A gente vê que, obviamente, isso daqui depende da utilização da rede, vai depender de um processo onde a gente tem que demandar o uso da rede para isso acontecer. Se não tiver demanda, não vai acontecer, como nesse período aqui onde não tinha demanda da rede, a gente não tinha o ativo sendo deflacionário. Só que aqui que está uma grande sacada. Pô, se a gente está em um momento onde não tem euforia, onde a NFT está na baixa, onde a gente não tem tantas coisas positivas assim para incentivar as pessoas a usarem a rede Ethereum, e mesmo assim a gente está em um cenário deflacionário na sua emissão, isso é um outro sinal interessante, beleza? E aí, se a gente olhar também para entrar mais a fundo nessa métrica aqui de entender como que tá o supply em stake, veja só como que a gente tem um aumento aqui, ó, nos últimos dias. Essas barras aqui embaixo, as barras verdes e as vermelhas, é o número de Ethers depositados diário. A gente vê que nesse momento tá subindo isso daqui, essa linha roxa aqui. Deixa eu tirar essa linha roxa aqui, que ela é outra coisa, eu já falo com vocês. Mas a gente vê que tá subindo aqui, ó, o número de pessoas colocando o Ether em stake. Provavelmente no Xangai, a gente ainda tem os Ethers bloqueados no stake. Provavelmente no Xangai a gente vai ter a data de liberação do Ether. E aí tem duas teses em cima disso, que isso pode ser muito bom, que a gente pode ter as pessoas colocando mais Ether. Eu mesmo me sentiria mais confortável em colocar os meus Ethers em stake, sabendo que eu posso retirar ele, do que quando a gente tem um bloqueio. Então a gente tem dois viés. No Xangai a gente pode ter mais pessoas colocando Ether em stake, ou a gente pode ter despejo. As pessoas que estão em stake, elas simplesmente saem do mercado por algum motivo, elas vão retirar do stake. Então o Xangai vai ser também uma oportunidade da gente reanalisar esse movimento, ver se as pessoas continuam colocando isso em stake. E cara, olhando para tudo isso, olhando para todas essas informações, eu penso, poxa, se no último ciclo, durante toda a história do Ether, o Ether conseguiu se tornar top 2, sendo inflacionário, mais inflacionário do que o BTC, não tendo stake, tendo mais supply em corretora, com tudo isso acontecendo, o Ether ele chegou longe, ele chegou a ter a metade do market cap, quase a metade ali do market cap do BTC. Então eu vejo que sim, com todas essas informações que eu trouxe aqui para vocês, eu vejo que é possível sim o Ether flipar o BTC no próximo ciclo. Isso vai depender de narrativas também. Tem muitas pessoas que falam que os institucionais vão adotar mais o Ether, porque é o que eu falei, você consegue criar outras empresas dentro da blockchain da Ethereum. Então a gente tem o Ether sendo a moeda corrente ali dentro dessa blockchain. Então, cara, eu vejo que sim, é possível o Ether flipar o BTC. É certeza que isso vai acontecer? Cara, não sei, não dá para saber, não dá para prever o futuro, não dá para entender, não dá para ter uma certeza do que vai acontecer. O que a gente pode fazer é entender o que está acontecendo nesse momento, analisar dados e simplesmente criar teses, cara. Teses não são certezas, são simplesmente teses e estudos, beleza? Bom, então é isso que eu queria comentar com vocês sobre o Ether, porque que eu acho que ele pode flipar. E agora vamos lá fazer uma análise aqui do curto prazo para entender o que está acontecendo. Primeiro de tudo, olhando para o S&P aqui, a gente viu que o S&P caiu ontem, caiu nesses últimos dias aí e chegou na sua linha de tendência de baixa. A gente tem uma linha amarela aqui embaixo que para mim perdeu essa linha amarela. Aí sim a gente pode correr para as colinas, aí sim a gente pode começar a pensar em recessão americana, aí sim a gente pode pensar num grande crash que vai acontecer pela frente. Mas até perder essa linha aqui, cara, para mim eu não me preocupo com isso. Eu vou estar olhando para a tendência de alta que vem acontecendo já há bastante tempo. Essa linha azul aqui, beleza? Ontem ele chegou nessa região aqui da linha de tendência de alta, tentou romper, se segurou, pode romper, não tem problema nenhum romper aqui, pode vir aqui embaixo, não me preocupo muito com, putz, perdeu essa linha, acabou tudo. Não, cara, eu quero ver simplesmente se ele vai passar 2, 3 dias aqui embaixo, passou 2, 3 dias abaixo dessa linha aqui, aí a gente
começa a se preocupar, não simplesmente com esses rompimentos aqui, porque veja que rompe e volta. Então ele encontrou um fundo aqui exatamente nessa região. O mercado americano acabou de abrir aqui nos Estados Unidos. O que eu quero ver para a gente continuar com essa movimentação da linha de tendência de alta saudável? Eu quero ver o mercado revertendo. Se ele encontrou fundo, aparentemente aqui ele encontrou fundo. Se ele encontrou fundo, eu quero que ele volte a fazer... Eu quero ver que ele volte a fazer topos e fundos ascendentes no gráfico de 4 horas. Se a gente começar a voltar aqui em cima e ele não fazer topos e fundos ascendentes, ele simplesmente vier aqui e formar um topo mais baixo do que esse topo, formar um fundo mais baixo do que esse fundo, e aí passar alguns dias abaixo dessa linha aqui, 1, 2, 3 dias, passar abaixo dessa linha, fazer outro topo, aí, cara, esquece, a gente vai vir buscar essa região aqui embaixo, e aí, quiçá, a gente pode vir perder essa região aqui embaixo, e aí, se a gente perder, as coisas vão azedar, sim. Aí a gente começa a mudar o nosso olhar pro mercado americano, tá? Eu não tomo a minha decisão em criptos pelo motivo do mercado americano estar se movimentando. Eu não olho para o S&P e decido se eu vou comprar ou se eu vou vender. Não, eu sempre falo com vocês, cara, você não toma decisão pautado no que o vizinho está fazendo. Você olha para o vizinho, você entende o que está acontecendo para o vizinho e vê se aquilo vai afetar ou não o seu terreno. Eu tomo as decisões pautadas em cripto. Eu olho para os dados on-chain e eu olho para os gráficos do ativo que eu vou tomar a decisão, beleza? Mas é bom ficar ligado nessas movimentações porque a gente sabe que mercados, eles se correlacionam. Eu vejo que o mercado cripto está perdendo um pouco da correlação com o mercado americano, não perdeu 100%, e como não perdeu 100%, se a gente tiver queda, se a gente perder essa região aqui, a gente pode ter as coisas esfriando um pouco aí para as criptos. Mas, novamente, até isso acontecer e até ver se cripto vai ou não seguir essa movimentação, cara, é outros 500, isso daí vai acontecer lá na frente, beleza? A gente tá olhando pro curto prazo aqui, mas, cara, vocês sabem que eu tomo muita decisão no gráfico diário. Eu não sou um cara que vou tomar tantas decisões nos gráficos mais curtos, eu vou olhar mais para gráfico diário, beleza? Então aguarda o fechamento do dia de hoje pra gente confirmar se fez fundo, se fez reversão, se a gente vai conseguir chegar em zonas para romper esse topo anterior aqui, ou se a gente pode fechar o dia simplesmente só tentando formar um pivô aqui de baixa, né? A gente pode confirmar um pivô de baixa aqui, simplesmente aguarda o fechamento do dia. Não tenha ejaculação precoce com os movimentos, beleza? Bom, quando a gente olha para o BTC, a gente vê que o BTC tá lateral, aí dentro dessa região aqui, sem preocupação, sem euforia, sem ganância também dentro dessas regiões. Simplesmente tá dentro dessa região, tá preso, não tá acontecendo nada. Eu vejo pessoas desesperadas, achando que o preço vai cair, que o preço vai... Cara, não aconteceu nada, a gente está passando durante uma lateralização. Tem dias de alta, dias de queda, dias de alta, dias de queda, dias de alta, dias de queda. A gente perdendo a lateralização, depois a gente vai vendo como que o preço vai se comportar. Olha só, a gente passou um longo período aqui dentro de uma lateralização. E veja que o que aconteceu dentro dessa lateralização. A gente perdeu e nem por isso o mercado foi a zero, nem por isso a gente voltou nos 15 mil dólares, nem por isso. O mercado perdeu, encontrou suporte, voltou a subir, beleza? Mas durante essas lateralizações aí, cara, tudo que acontece durante os dias, um dia negativa o outro, sobe um dia, cai no outro, beleza? Então, dentro de lateralização, eu não gosto de operar muito no sentido de que, cara, nossa, o mercado agora tá caindo. Cara, se cair hoje, se subir hoje, para mim é a mesma coisa do que tá acontecendo nos últimos dias. Não faz diferença alguma. A gente ainda continua dentro da lateralização. Obviamente, a gente tem oportunidades de compra. A gente tem oportunidades de compra na base, a gente tem oportunidades de venda no topo para quem opera mais no curto prazo. Se a gente olhar para o book, a gente vê aonde que estão as regiões de
de resistência, a gente vê onde que estão as regiões de suporte. Olha só no book, a gente tem resistência nos 25 mil dólares. Volta lá no preço do ativo, os 25 mil dólares, essa região. A gente tem suporte, ontem a gente perdeu um suporte aqui, a gente tinha um suporte nos 24 mil, a gente consumiu as ordens nos 24 mil e o preço não se segurou, o preço caiu mais, a gente perdeu. Aonde está o nosso novo suporte? Nos 23.300, ou seja, se a gente puxa o preço do ativo ali, o que a gente tem nos 23.300? Cara, exatamente essa linha amarela que eu tracei aqui para vocês. Ou seja, compra suporte, venda resistência. Se você quer operar no curto prazo, compra suporte, venda resistência. A maior probabilidade é segurar. Algumas vezes, perde, acontece, não tem problema nenhum. O mercado não é um suporte e uma resistência. Você vai respeitar ela, mas um momento ela vai ser rompida. Entenda que ela vai funcionar durante um tempo, porque a gente vai ter as ordens no book, mas se a pressão do lado oposto estiver mais forte, cara, não vai se segurar, vai simplesmente cair. Então, nesse momento, sem desespero, cara, tá em região de lateralização, não tem desespero, não tem novidade, é mais do mesmo. O máximo que você pode fazer é comprar na base e vender lá em cima. Se a gente olhar para um gráfico diário, a gente tem uma mega de uma tendência... Opa, calma aí. Se a gente olhar para o gráfico diário aqui, ó, a gente tem essa tendência de alta aqui, ó, formada. Cara, só traçar essa linha aqui no seu gráfico. A partir do momento que a gente perde uma tendência de alta, a gente vai olhar para o suporte anterior e aí no momento que perder o suporte anterior, aí a gente corre para as colinas. Aí a gente espera que o preço, perdendo essa região, ele vai vir buscar patamares mais baixos, aí ele pode voltar para 15, aí, cara, pode começar as teorias de que o BTC ainda não chegou no fundo, de que o BTC vai parar nos 9 mil dólares, aí a gente pode começar com essas teorias. Mas, cara, antes da gente perder a linha de tendência de baixa, antes da gente perder o fundo anterior, para de brigar com a tendência. Não tenta prever o futuro, não tenta prever o apocalipse que vai acontecer. Ontem ainda postei isso no Twitter, cara. Agora tem um buraco negro fugitivo de não sei que galáxia e agora esse vai ser o motivo de que os mercados vão cair. Cara, para de fazer essas loucuras. Simplesmente segue a tendência do mercado. Você compra em regiões de capitulações, em regiões de panic sell, você compra nas regiões mais extremas do mercado, quando a gente tem um negativismo, quando a gente tem RSI em zonas de sobrevenda, você compra nessas regiões, cara, simplesmente, e aí você surfa tendências, você surfa movimentos, você, a partir de um momento, quando as coisas começarem a azedar, aí você vende. Para também com essa coisa de querer encontrar o topo do mercado, eu preciso vender no preço mais caro. Cara, você não precisa vender no preço mais caro, você só precisa vender em uma boa região. Eu ainda falo com vocês do ciclo do mercado. É impossível você achar o preço mais caro e o preço mais barato. Só que é super fácil com os dados on-chain você achar a região de fundo e região de topo. E essa região não quer dizer que você vai vender no preço mais caro e não quer dizer que você vai comprar no preço mais barato. Olha só, a minha melhor compra na fase de capitulação foi 16.500 mais ou menos, 16.600, alguma coisa assim. Cara, o preço bateu 15.500. Foi o melhor preço? Não, não foi o melhor preço, mas tá tudo bem, tá comprado lá, foi uma boa compra para o que tá acontecendo. Então não queira, se aqui for o topo desse momento e o mercado for cair, cara, não precisa vender a 25, 125 ali, cara, você pode vender a 21, é uma queda, um lucro um pouco menor? Sim, é um lucro um pouco menor, mas entenda que quando você fica tentando encontrar topo, às vezes, você vai vender nessa região, o mercado vai dar o seu pullback e ele vai dar um movimento de alta aqui e você vai perder esse movimento de alta, porque saiba que sempre que você executar uma venda, você tem que saber a hora certa de comprar novamente, porque você não está no mercado para uma única operação, você está no mercado para passar o resto da sua vida investindo. Então, sempre que você vende, você tem que saber onde você vai comprar, ou você vai comprar mais baixo, ou você vai comprar mais caro, não sei, depende para onde que o mercado vai, só que você tem que entender isso. E o difícil não é vender, o difícil é recomprar,
essa é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Às vezes você vende o ativo a 25, ele cai a 23 e você não recompra, porque você quer comprar a 22. E aí ele sobe. E aí você vai fazer o quê? Você vai recomprar a 26? Você vai recomprar a 27? Ou você vai esperar o preço ir para a lua e vai ficar pro resto da vida esperando o 22? Então você também tem que saber recomprar. Isso é uma das coisas muito difícil. Eu prefiro, nas minhas posições de hold, eu não gosto de ficar achando topo, vou vender aqui e recomprar mais baixo. Eu não gosto de usar essa estratégia de vender para recomprar mais barato. Cara, simplesmente estou rodando, estou segurando. Um dia a carteira está valorizando, no outro dia a carteira está desvalorizando, depois está valorizando novamente. O importante é ela seguir a tendência, seguir a movimentação para cima, beleza? Bom, então isso falando do BTC, a gente tem esses suportes e a gente tem essas resistências. Quando a gente olha para o Ether também está em lateralização. Ontem perdeu o fundo e voltou aqui para dentro dessa região. Num gráfico diário, a gente pode considerar um falso rompimento porque agulhou e voltou aqui embaixo. Mas se a gente olhar para o book, a gente vai ver que o suporte do Ether está um pouco mais abaixo agora. Aqui a gente tinha o suporte, né, nos 1.600, agora o suporte do Ether está nos 1.500 ali, 1.590 mais ou menos. Então, se a gente olhar para um gráfico aqui, ó, de 4 horas, a gente pode descer essa linha aqui para um suporte aqui embaixo. A gente sabe que o suporte está aqui embaixo. Perdeu essa região aqui, a gente vai ter os preços dos ativos caindo mais. Cara, tem bastante suporte aí pela frente em todos os ativos, tanto no BTC quanto no Ether também tem regiões para se segurar aí de toda essa movimentação, beleza? E aí quando a gente olha para o Ether barra BTC, a gente vê que o Ether está em região de suporte aqui embaixo. Então a gente vê que essa região é suporte no Ether cotado em BTC. Por isso que a gente está até vendo o Ether subindo um pouco mais no dia de hoje do que o BTC. BTC está no vermelho, o Ether está no verde, beleza? Então é por conta de que o valor de um perante ao outro está com diferença. Então a gente pode ter o Ether aí se segurando mais nos próximos dias do que o BTC, porque ele está em região de suporte cotado com o BTC, beleza? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa tese do Ether flipar o BTC. Caso tenha gostado, deixa seu like. Caso você não seja inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. E fica aí 7 dias que eu te garanto que em 7 dias eu vou te entregar um mega conteúdo, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu vejo vocês amanhã. Valeu!